Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, hoje nós vamos estar falando sobre mãe. Esse domingo nós comemoramos aí o Dia das Mães, né? Todo nosso país comemora aí o Dia das Mães e hoje nós vamos estar falando das mães, na palavra de Deus, a importância. Quero mandar um abraço a todas as mães, você que, não somente você do Avivamento, mas todas as mães que têm assistido o nosso programa, que o Senhor esteja aí te fortalecendo, você mãe que precisa de uma cura, que o Senhor esteja te curando. A última palavra vem do Senhor. Você que está passando um momento difícil aí também, com o seu filho, muitas vezes longe do caminho do Senhor, no caminho do mal, né? Nós cremos também que o seu filho pode ser liberto através das suas orações, do teu compromisso com o Senhor. Você mãe também que luta aí pelo esposo, muitas vezes o esposo ele ausente de casa, né? E geralmente o homem ele tem aquele negócio, ele corre do problema e ele vai para os bares e muitas vezes chega em casa, ainda traz, já tem um problema em casa, ele traz um outro problema, que é o problema também da bebida, da dívida, das más companhias. Então, mãe, você exerce um papel fundamental na sociedade e também dentro da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre as mães dentro da palavra de Deus. Claro que nem todas, né? Mas nós vamos falar de algumas que tiveram assim um papel muito importante. Vamos começar desde Eva. Mas antes disso, você vai acompanhar aí nossa chamada para o congresso, nosso 13º congresso do Avivamento, que vai ser em agosto, naquela semana do Dia dos Pais. Inclusive nós vamos fazer uma homenagem no domingo aos pais. Ali vamos fazer uma homenagem muito bonita aos pais que estiverem no local, né? E estamos aí incentivando, não somente você ir, mas se você pudesse levar o seu pai também, é um presente maravilhoso, né? Porque muitas vezes nós queremos homenagear o nosso pai quando ele está dentro de um caixão, quando ele está dentro aí, né? Quer dizer, morreu. Aí, meu amado, morto, ele não ouve mais, ele não vê, né? Ele entra em outro mundo, né? For para o céu, para o inferno, ele não fica aqui entre nós mais. Então nós devemos fazer homenagem enquanto está vivo. E no Dia dos Pais nós vamos fazer uma homenagem, nós estamos preparando aí para fazer uma homenagem bacana, né? Aos pais que estiverem nesse congresso. Então, convido você não somente a ir, mas levar o seu pai também, dê um presente a ele. E a sua mãe também, né? Claro, você poderia, né, nesse Dia das Mães, já dar um presente à sua mãe, fazer a inscrição aí do congresso. Até você aí do sul de Minas, participa aí do Avivamento, ou você também que não é do Avivamento e gostaria de participar, pode participar, meu amado. Eu creio que você vai sair de um congresso com, assim, uma missão muito grande, que todos nós temos, né? Aquilo que Jesus pediu para nós, do ID, todos nós temos, mas precisa ser fortalecido, precisa ser regado o ID. Todos nós temos esse compromisso com o ID, mas muitas vezes não é falado, mas não tem aquele processo de regar, porque o compromisso nosso de levar a palavra de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações, uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio,
você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil, basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Então, meu amado, você vai assistir a chamada do congresso, logo em seguida retornaremos aqui para nós falarmos sobre as mães. 13º Congresso do Avivamento. São 12 anos de conversões. 12 anos preparando pastores e líderes para o ministério. 12 anos do mais puro avivamento. E nesta 13ª edição não será diferente. Os líderes do ministério, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane, trarão treinamentos específicos para pastores e líderes que almejam alcançar níveis maiores em seu ministério. Com uma palavra profética e desafiadora, o objetivo do congresso será trazer o despertamento para ganhar almas para Cristo. Em nosso congresso também teremos casamento comunitário, renovação de aliança, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Mas não para por aí. Você ainda irá desfrutar de um final de semana em um maravilhoso hotel. Hotel Nacional Poços de Caldas, com excelentes acomodações, infraestrutura moderna e confortável, culinária de primeiríssima qualidade. O Hotel Nacional será palco de mais um momento de pura unção. Aproveite e conheça também alguns pontos turísticos da cidade de Poços de Caldas. Parque temático Walter World, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Fonte Luminosa, Teleférico e muito mais. 13º Congresso do Avivamento, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Não perca mais tempo e faça já a sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 13º Congresso do Avivamento, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Então a coragem de Eva, né? A Eva, a primeira mãe da humanidade, ela, claro, ali já mostra, né, o problema dentro da família. E Caim, né, 2 filhos ali de Adão e Eva. Caim mata Abel e ela luta agora porque ela precisava deixar ali uma linhagem. Daquela linhagem nasceria o Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida ela já busca no Senhor para que ela pudesse ter outro filho, né? Então a Bíblia ela faz a referência, né, de pelo menos 3 de seus filhos, Caim, Abel e Sete. Apesar de todo o sofrimento que as mães sentem por causa das escolhas erradas dos filhos, Eva alegrou-se ao nascimento de Sete, né? Sete, o nome, né? Não é que ela tinha 7 filhos, mas o nome agora é daquele que seguia a linhagem do Senhor Jesus. Claro que se a gente vê para esse lado, puxa vida, dentro da sua própria casa acontece um assassinato, e aquilo ali poderia ter deixado, ali já mostra a consequência do pecado, Deus já deixa bem claro.
o que teria pela frente, né? O que nós estaríamos vendo pela frente. Nunca, na palavra de Deus, depois que o homem realmente pecou ali, ele deixa um rastro terrível, e nós, né, temos consequência disso daí. Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós vamos, sobre esse sistema demoníaco, nós vamos ver as consequências de tudo isso. Mas, por outro lado, você vê uma mulher corajosa, porque ela busca ali, né? Quer dizer, eu preciso manter essa linhagem, e tanto é que vem aí o outro filho, Sete, né? Então a gente vê, Deus deu outro filho em lugar de Abel, portanto Caim o matou. Gênesis 4:25, demonstrando assim um profundo respeito em obedecer a Deus na tarefa de trazer ao mundo seus filhos. Então precisava seguir uma linhagem, e agora veio o seu filho Sete, mas a gente nota aí a coragem de Eva por tudo aquilo que passou, e a gente vê esse compromisso. Nós podemos ver também a lealdade de Sara, né? Como esposa de Abraão, ela recebeu a promessa de que seria mãe de muitas nações, porém antes precisou exercer a grande fé, pois era estéril, e gerou um único filho em sua idade avançada. Então nós vemos isso aí em Gênesis 21:2. Você vê aí a lealdade de Sara, mesmo sendo já avançada em idade, também estéril, mas eles creram na promessa, e através dessa promessa nós vemos hoje aí, né, aquela promessa que Deus fez a Abraão. Claro que precisava ter uma concordância da sua esposa, e para que acontecesse aquilo, e a gente vê a lealdade dela, né? Soube esperar o tempo do Senhor, sendo leal ao seu marido e ao Senhor, e criou seu filho com amor e retidão, evidenciados pelo caráter de Isaac. Então a gente vê ali o caráter de Isaac. Então a gente vê realmente um propósito, né, e a lealdade de Sara, uma mulher também que falado, né, é o respeito. A gente prega muito sobre isso, e que antes era Sarai, né, depois se tornou Sara. A lealdade de Sara. Nós vemos também a determinação de Rebeca, a esposa agora de Isaac. Precisava seguir aquela linhagem leal. Tinha problema na família? Claro que tinha. Se você ler assim, mais detalhado na palavra de Deus, nós vamos ver alguns problemas, como existe problemas também dentro da nossa família, dentro da família sacerdotal. Claro que existe, né? Claro que existe. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo assim, terrível, e mostra, a Bíblia não oculta nada, a Bíblia mostra. Nós podemos ver também ali na vida de Sara, de Abraão. Nós podemos ver também aqui entre Rebeca e Isaac, né? Porque nós não queremos entrar, né, na profundidade de tudo isso, mas nós podemos ver, quando você lê detalhadamente, você vê que houve um problema. Então, o que nós queremos deixar? Nós queremos deixar assim a marca, a presença das mulheres, mesmo na situação difícil a qual passou, mas elas preservaram aquilo ali, aquela linhagem de compromisso, de fidelidade. É isso que nós temos que ter também. Você que é mulher, talvez está passando um momento difícil na sua vida, então isso daí não significa que acabou, não. Simplesmente é um processo, é um momento, e o Senhor vai reverter tudo isso aí, como reverteu na vida de todos eles. Rebeca foi a resposta às orações dos pais de Isaac, porém não podia ter filho também, né? Era estéril. Então você vê que as dificuldades, os problemas, né, não é que veio assim de uma forma, né, assim, fácil. Eu costumo dizer, tudo aquilo que é fácil não é de Deus. Então a coisa de Deus é difícil, que nós oramos, nós clamamos, isso daí nos leva a níveis maiores. E quando nós vamos a níveis maiores, porque nós usamos a fé, nós também temos, né, direções. Deus vai nos colocar em lugares mais altos. Então tudo isso daí, você fala de Rebeca hoje e tal, Rebeca isso, Rebeca aquilo, mas não sabe que ela foi estéril. Mas existia ali uma determinação, houve aquela oração e Deus abriu, né? Através do poder da oração ela gerou gêmeos. Então Deus ali deu uma porção dobrada, né? Buscando sempre obedecer a Deus, tomou decisões e mudou rumos, sendo assertiva em sua determinação,
desafiando até mesmo os costumes da época em que viveu. Gênesis 27, 30. Então a gente vê aí a determinação de Rebeca. Nós vemos também o destemor de Joquebede. Olha, então existe aqui alguns nomes que muitas pessoas até não é assim bem falado no meio da igreja, mas, por exemplo, a mãe de Moisés, né? Seu filho estava ameaçado de morte, tão logo nasceu. Então a gente fala muito de Moisés, mas não fala o que, por exemplo, o que a sua mãe, como que Deus usou a sua mãe naquele momento que foi declarado, né? Um momento assim, ao qual os filhos seriam mortos, né? Os filhos abaixo de 2 anos seriam mortos, e a dificuldade daquela mãe. Então o destemor, né, de Joquebede. Então o que ela fez? Ela escondeu por um tempo, elaborou um plano, colocando em um cesto para ser encontrado e criado por alguém que não fosse do seu povo. Então Deus deu aquela estratégia, então ela preservou ali, né? Então você vê que todas as mães, elas tiveram dificuldades muito grandes, mas Deus honrou, Deus deu livramento em tudo isso daí. Então Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, e ela escolheu Joquebede para amamentar e criar. Moisés, né, quer dizer, ele, olha que coisa, quando eu leio essa história, minha amada, eu fico assim, impactado de ver como que Deus pode fazer, né? Como que Deus, ele tem a estratégia. Quando nós temos ali o temor do Senhor, pedimos sabedoria a Ele para nós resolvermos o problema. Então, ao mesmo tempo que Deus deu livramento, através da estratégia que Deus deu a ela, e ela mesma amamentou o seu filho. Olha que coisa tremenda, né? Foi levado ao palácio de Faraó e posteriormente tornou-se o salvador do povo hebreu. Então a gente fala muito em Moisés, né? Moisés que levou o povo a sair, né, do Egito, atravessar o Mar Vermelho, mas nós não sabemos o que a sua mãe fez diante de uma perseguição ali né, do Estado, daquele regime, para matar as crianças. E ela separa o seu filho, esconde o seu filho, e Deus deu a estratégia para que ela pudesse depois, ela mesma, amamentar o seu filho e criar o seu filho ali. Depois ele foi ali o libertador, né, do povo hebreu. Então a dificuldade que você está passando, essa dificuldade, Deus, Ele vai transformar isso daí, irmão, em coisas grandes. Ele faz isso. Então, a função da mãe, nós podemos ver também a constância de Ana, né? Uma das histórias mais tocantes da Bíblia. Ela, quer dizer, ela não podia ter filho. Você vê aqui, nós estamos falando aqui das mulheres, nós já falamos de 3 estéreis. E naquele tempo, e Deus reverteu aquilo, meu amado, naquele tempo. Então, ela não podia ter filho, porém orava e sabia que um dia teria. Prometeu a Deus que se Ele concedesse o privilégio de ser mãe, ela lhe entregaria. Foi abençoada e o tempo chegou, dando ela à luz a um menino, o qual lhe entregou a Deus, levando-o à sua casa, assim que estivesse desmamado, cantando louvores a Deus. Então, você vê aqui, outro caso, né? Ana, estéril, ela poderia se acomodar, né? Ela lutou, e Deus usou aquele momento ali de sofrimento, de agonia, e ela fez um voto ao Senhor que daria o seu filho, a casa dele, para ser um sacerdote. E Samuel foi um dos homens mais santo, né, mais comprometido da palavra de Deus. Então você vê que aquele momento difícil foi revertido agora numa grande bênção. Nós vemos o caso agora de Betseba, né? Sua vida foi marcada por um erro, mas isso não foi motivo para desânimo. Nós podemos ver a humildade dela, né? Ela foi forte, valente e fiel ao seu marido, e deu à luz a um homem mais sábio que o mundo já conheceu, o rei Salomão. Ela é citada na genealogia do próprio Jesus Cristo, descendente do rei Davi, Mateus 1:6. Obediente a Deus, ajudou seu marido e filhos a manterem o reino a salvo. Segundo Samuel
12, 24. Claro, teve problema, mas mesmo naquela situação, né, de problema, vendo ali, por exemplo, que as famílias passam por situações difíceis, passam por problemas, mas a gente vê aqui Deus mudando tudo aquilo ali. Então, você que é mãe, né? Vamos só aqui concluir, nós podemos ver também a obediência de Isabel, essa mulher tremenda, né? Vamos ver alguma coisa aqui sobre Isabel. Essa mulher fervorosa que também não podia ter filhos, olha, era fiel e obediente e passava seus dias servindo a Deus. Na sua velhice, um anjo apareceu e disse-lhe que ela teria um filho, né? Mais uma mulher estéril. E Deus reverte essa situação. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo com a idade avançada, ela gerou e criou para ser aquele que preparava o caminho do Messias, né? Ela sabia de sua importância no plano de Deus e cumpriu muito bem o seu papel. Lucas 1, do 41 ao 45, né? Quem ela foi? Foi mãe de João Batista. Olha que coisa, né? São homens tremendos que foram gerados ali na oração, mãe estéril, e Deus realmente abriu a madre, e Deus fez com que nascesse, né, esses homens tremendos aí que tiveram ali um papel fundamental com relação ao mover de Deus aqui na terra. Então, aquele sofrimento que você está passando, minha irmã, aquela situação difícil, que muitas vezes pessoas chegam, não tem jeito mais e tal, Deus pode reverter isso daí, irmã, em coisas maravilhosas. Tá? Vamos ler a última aqui, a submissão de Maria, escolhida entre todas as outras mulheres que nasceram no mundo. Maria era especial, conhecedora das Escrituras e forte, que o Senhor, Deus não ia preparar, é uma pessoa que sabia, né, os propósitos do Senhor. Ela também estava esperando ali o Salvador. Ao receber a visita do anjo, informando que ela geraria um filho, o Salvador do mundo, ela simplesmente respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Ela sabia os riscos de morte que o acompanhariam, porém escolheu ser obediente, fiel, sujeitando-se à vontade de Deus, né? Então ela sabia que ela estava sendo gerada, o Senhor estava, tanto é que ela reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você vê a importância de todas, né, de todas essas mulheres, como a importância sua também, meu amado. Mas nunca que nós vemos facilidade, nós vemos situações difíceis que essas mulheres souberam contornar tudo isso e sair daquela situação difícil como mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Então nós desejamos você, mãe, a situação que você está passando, a dificuldade, talvez uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, talvez você está aí meia deprimida porque a tua família, né, você quer que a tua família seja um exemplo. Aqui nós não vemos, né, nós vemos problema dentro das famílias, mas o Senhor contornou, né, toda aquela situação através da fé. O Senhor pode mudar, e eu creio que Ele muda. Situações que nós passamos, meu amado, como eu vou me posicionar diante de uma situação? Ou como eu deveria me posicionar diante de uma situação? Ora, creia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está acima de tudo que nós podemos ouvir. Então creia. Essas mulheres tiveram dificuldade, a maioria aqui estéril, nós lemos, e Deus abriu a madre, Deus operou milagres ali, e elas foram mães assim de homens que fizeram algo tremendo, contribuíram muito, como você que está passando dificuldade, e através dessas dificuldades, esse problema, Deus pode mudar tudo isso daí. Quero orar por você, né? Talvez você está no leito de enfermidade, passando momentos, né, familiares e tal. Deus vai reverter isso, nós cremos na palavra dele, nós cremos. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e precioso, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, meu Pai querido e poderoso,
por cada mãe, as mães do avivamento, Senhor, as mães também, ó Deus querido, que têm assistido esse programa, aquelas que precisam de cura, precisam de libertação, precisam, Senhor Deus querido, de um milagre especial. Esteja, Senhor, porque o melhor e maior presente vem de Ti, meu Pai. Ou talvez a mãe que vai passar esse Dia das Mães sozinha, mas eu creio que Tu estará presente ali, consolando e confortando, meu Pai. Eu entrego cada mãe na Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Amém. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Décimo terceiro Congresso do Avivamento. São 12 anos de conversões. 12 anos preparando pastores e líderes para o ministério. 12 anos do mais puro avivamento. E nesta 13ª edição não será diferente. Os líderes do ministério, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane, trarão treinamentos específicos para pastores e líderes que almejam alcançar níveis maiores em seu ministério. Com uma palavra profética e desafiadora, o objetivo do congresso será trazer o despertamento para ganhar almas para Cristo. Em nosso congresso também teremos casamento comunitário, renovação de aliança, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Mas não para por aí. Você ainda irá desfrutar de um final de semana em um maravilhoso hotel. Hotel Nacional Poços de Caldas, com excelentes acomodações, infraestrutura moderna e confortável, culinária de primeiríssima qualidade. O Hotel Nacional será palco de mais um momento de pura unção. Aproveite e conheça também alguns pontos turísticos da cidade de Poços de Caldas. Parque temático Walter World, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Fonte Luminosa, Teleférico e muito mais. 13º Congresso do Avivamento, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Não perca mais tempo e faça já sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 13º Congresso do Avivamento, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento.